Coletiva com o técnico Felipe Freitas. Felipe, primeira pergunta é de João Luiz. Boa noite, professor. Parabéns pelo triunfo. Voltar a vencer depois de uma sequência sem triunfos. Explica a escalação e como seu time anulou o futebol das gaúchas, passando pelo Inter na luta pelo G4. Boa noite, João. Obrigado pela sua pergunta, sempre nos acompanhando e nos prestigiando, é importante. Sim, um triunfo, ficamos um tempo sem tê-lo, no entanto, nós já viemos com uma frequência, uma sequência muito grande, faz parte, eu tenho falado, esse daí é o campeonato brasileiro mais competitivo, do feminino no caso, que já houve, então é muito natural. Hoje a gente enfrentou a equipe do Inter, que vem com 4 triunfos seguidos, se eu não me engano, uma equipe muito forte, com atletas muito qualificados, como Sorriso, Darlene, entre outras aí, posso falar Lelê, Sol, enfim, Solly James. E a gente tem buscado isso, né? Esse tipo de entrega. Para anulá-los, nós já estávamos estudando bastante o Inter, e uma das ideias era tirar as ações que eles faziam de bola para corredor lateral, que na sequência eram alguns cruzamentos. A gente precisava fazer isso e fazer bons encaixes de área. Tem a Solly, que é excelente cabeceadora, as atletas que vinham de trás para a segunda bola, como o Dali, por exemplo, Patilhanos. Então, a ideia foi essa, fazer esse salto, esse encaixe em corredor lateral. Teve mais uma pergunta dele. Ele pergunta para você explicar a escalação de hoje. Tá bom, sobre a escalação. A ideia é que nós tivéssemos atletas batendo no corredor lateral, a Dan e a Martins, e ao mesmo tempo tirar a associação por dentro, porque eles tentavam fazer uma associação interna para depois buscar o corredor. Acho que a gente faz isso aí bem positivo. E aí, sobre a entrada da Wendy, é uma atleta que tem um bom pé na bola e consegue fazer uma boa recomposição, foi sensacional. E houve uma alteração, a Kel, na linha de trás, ela fazendo o movimento aqui ao lado da Ângela e a Suelen baixando para a linha de 5. A ideia era que a gente subisse e então quando subisse o bloco adversário a gente ia baixar para formar uma linha de 5. Aí basicamente foi essa estratégia para anulá-los. E a pergunta de Maria Vitória Pires. O Bahia construiu todo o resultado no primeiro tempo e mesmo com a expulsão segurou o placar. Em sua visão, o que foi determinante para esse triunfo? Fala, Mavi. Que bom te ver aqui novamente. Sim, fizemos 3 gols no primeiro tempo, até cabia um pouquinho mais. A parte importante, eu acho que é comportamental. Eu tenho batido isso na tecla com as atletas. Hoje o comportamento foi muito bom, muito aguerrido, muita vibração. A gente entrou para propor o jogo, a gente consegue, entrou para explorar as vulnerabilidades do adversário, a gente conseguiu, mas ele bate muito nisso. Nós temos um grupo de atletas sensacional, né? E esse grupo ele é muito aguerrido. E as partidas que a gente acaba fazendo um pouco inferior, muitas das vezes está relacionado a esse estado de espírito, de entrega, de agressividade, de aguerrida, de vibração. E hoje isso aí foi determinante. Um outro ponto também determinante é a maneira que a gente consegue mentalmente ficar dentro do jogo. Ainda oscilou um pouco. Nós sabemos novamente sobre a arbitragem, repetindo sobre isso, a dificuldade que é jogar contra a arbitragem. Você vê a Martins é expulsa, na minha concepção, sem critério nenhum. No segundo tempo nós temos 2 ações muito similares a essa e talvez até mais agressivas e que ela não dá cartão amarelo. O primeiro cartão ela estava aqui, não empurrou nada, tivemos vários desses daí. Isso prejudica bastante, mas o Bahia tem se preparado para todas as adversidades, para contra tudo e contra todos a gente jogar e entregar o melhor. Então esses foram os fatores determinantes. Cabeça boa, muita vibração e uma postura e uma entrega de quem quer coisas grandes. João Hudson agora. O qual essa vitória é importante, pensando principalmente na sequência antes da pausa para a Copa, que tem um difícil jogo diante do Fluminense e uma permanência no G8? É sensacional, é muito importante. João, obrigado novamente aí por estar conosco. Esse triunfo, ele transcende o que é feito, ele transcende o resultado. É aquele de 6 pontos que nós falamos e talvez de 9, se você pensar que na próxima rodada ainda se encontra Internacional contra Flamengo, então ambos estavam na nossa frente agora no início dessa partida, então nós passamos ambos, um acaba ficando ainda um pouco mais para trás. É importante também porque a maneira que foi, primeiro, a gente consegue
se impor dentro de um primeiro tempo e com toda e qualquer vulnerabilidade e adversidade que aconteceu no segundo tempo, a gente consegue, como grupo e coletivo, manter isso, entregar. Então ele transcende muito o que é o campo e leva pro jogo do Fluminense, uma equipe que é bem difícil de se enfrentar, uma equipe que o professor Saulo tem feito um bom trabalho lá, conseguiu ressignificar muitas coisas, mas leva um estado de espírito de que a gente consegue entregar essa garra, essa vibração, esse estado de querência cada vez melhor. Vamos agora descansar, que é bem importante, comemorar esse triunfo, que a gente precisa fazer isso daí. E aí começar a semana trabalhando com muita humildade, entendendo que há adversários completamente difíceis, mas com a mesma garra e determinação de sempre. Para finalizar, Felipe, você falou, em algumas respostas você falou da força do grupo. E, salvo engano, acho que você já usou todas as atletas de linha que estão disponíveis, né? Mas tem duas atletas que foram suas titulares em todos os jogos, não só elas, mas elas também, que é a Raquel e a Cássia. E hoje as duas marcam, a Cássia também dá assistência. Eu queria que você falasse da importância dessas duas atletas para o grupo. Pô, essa pergunta ela me arrepiou e é legal, viu? Porque a força do grupo é sensacional. A gente consegue, através desse grupo, eu vou te dar um exemplo, a Dani estava em G3 o jogo anterior e entra nesse segundo tempo fazendo alguns comportamentos que eram muito necessários, agredindo a construção delas para que a gente se reorganizasse no segundo tempo e fazendo uma recomposição muito boa, melhorou o pé na bola no corredor lateral direito, que a gente estava com uma vulnerabilidade. A Tati voltando agora, uma atleta com muita qualidade técnica, muita inteligência, com um time de bola aérea muito boa. Essa é a força do nosso grupo. Ele dá a oportunidade de eu escolher atletas com qualidade, de acordo com as características do adversário, de acordo com aquilo que a gente vai propor. Isso é muito bom. E quando você fala agora de Cássia e de Raquel, eu preciso exponencializar isso daí. Um ponto é, Cássia, quando ela vem aqui para o Bahia, era muito claro, o espírito da Cássia de jogo era o que nós queríamos. Uma atleta aguerrida, que luta o tempo inteiro, uma atleta técnica que consegue fazer bastante posições e funções. Isso já trouxe uma cara, junto com outras atletas que nós já tínhamos no ano passado, por exemplo, Suelen, tem evoluído muito, Ângela, e começa a criar uma identidade, que aquelas atletas naquele momento precisavam vivenciar. Quando a gente traz a Kel para esse ano, nós queríamos novamente subir isso, trazer uma vivência de atleta que sempre disputou em cima de tabela, com um grau de inteligência de jogo, com uma sabedoria a título de manutenção de posse, de romper linha, de conseguir enfrentar o adversário, e um grau de resiliência e resistência que é absurdo. Ela bate lá e vai voltar, a gente sabe. Então elas são bem importantes, são pilares estratégicos que nós trazemos, que aí junto com todas as outras de grupo, cada uma com a sua ação, tem esse grau de importância. Eu queria hoje trazer um destaque especial para Martina, uma atleta que tem entrado, tem ganhado algumas oportunidades, muito aguerrida, com muita obediência técnica, tática e com uma entrega muito grande. Isso representa essa força do grupo. Então, eu fecho com essas três atletas falando, todas têm o seu grau de importância, cada uma em sua forma, cada uma em seu jeito, e é isso que faz o Bahia de Futebol Feminino um clube especial.